Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, bastante coisa acontecendo agora no São Paulo, muitas novidades animadoras que eu vou explicar, contar tudo aqui para vocês e atualizar vocês nesse vídeo recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Gente, antes da gente começar, isso é muito rápido, de praxe, né? Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando like, galera. O like dá uma moral, ajuda demais no trabalho aqui e é tudo de graça. Se inscrever, ativar as notificações e deixar o like. Posso contar com isso aí? Valeu, galera. E vão também deixando nos comentários. Isso não pode faltar, né? Vão deixando nos comentários a frase que vocês mais gostem. Use o campo aí. Titi, qual que é a frase mesmo? Vocês já sabem, né, galera? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo o vídeo, porque eu vou atualizar vocês de tudo. São Paulo vai enfrentar o Alianza Lima no Morumbis, né? Jogo muito importante de Libertadores, mais de 40 mil ingressos vendidos neste momento em que vocês estão assistindo ao vídeo. Mais de 40 mil, a expectativa é que ultrapasse os 50 mil, né? Chegue a mais de 50 mil ingressos vendidos. Jogo em que a torcida, né? Noite de Libertadores, em que o São Paulo, geralmente a torcida dá um show lá. E um jogo que nós precisamos ganhar. Um jogo, galera, verdade seja dita, relativamente fácil. Estamos esperando uma grande retomada com o técnico Luiz Ubeldia, que já estava basicamente fora do São Paulo. Agora, né? Respirando por aparelho ali, tá tentando fazer essa grande reviravolta. Tem grande parte da torcida que apoia o Zubeldia. Agora ficou aquela coisa, né? Pô, ele foi bem contra o Atlético Mineiro. Eu tenho grandes ressalvas em relação ao técnico, mas agora só nos resta torcer, né, para ele melhorar. Verdade seja dita, ele melhorou um pouco no sistema de 3 zagueiros, vamos esperar manter. Ele tem bastante desfalques, tem utilizado um pouco mais da base, o que nos dá um panorama melhor, e o jogo contra o Alianza Lima é um dos jogos em que o Zubeldia, de forma forçada, pode usar mais a base, pode usar, além da base, o que a gente cobra muito, mas um time alternativo. Nós temos grandes desfalques do São Paulo, como Pablo Maia, Luiz Gustavo, Oscar, Lucas Moura. Grandes desfalques em que o Zubeldia percebeu que ele pode fazer um trabalho melhor poupando os jogadores principais. Agora ele tem que, né, ele não poupa, mas ele tem que poupar, né, mas ele tem que tirar de forma forçada. Ele não pode contar com o Alisson, com o Luiz Gustavo, com o Pablo Maia, com o Oscar e com o Lucas, porque ele foi força total no Paulista, aonde ele deveria ter poupado mais esses caras. Agora que ele terá que fazer isso meio que de forma forçada, ele vê que ele pode fazer um trabalho interessante com o Ferreirinha, com o Marcos Antônio, com o Alves, né, garoto da base, com o Lucas Ferreira. Ele ainda não utiliza o Rian da forma como nós queremos, da forma como ele deveria, mas ele pode fazer isso. Então vamos esperar que o Zubeldia finalmente enxergue isso e contra o Sport, que deveria ter ganho, o São Paulo pode fazer coisas diferentes, né? Contra o Alianza Lima, foi com um time mescladão, entrou sem o Caleri, estava de novo sem o Oscar, sem o Lucas contra o Atlético Mineiro e fez bonito. São Paulo fez uma boa partida em que muitos dizem que merecia a vitória. Tudo bem, o Rafael fez uma partidaça, tivemos elementos de não expulsão do Bianco, expulsão dele, vários fatores, mas deu para ver que o São Paulo pode ser competitivo sim, sem precisar contar com os seus principais jogadores, sem contar com os seus jogadores titulares, né, apenas. Então, é um belíssimo momento. São Paulo é Libertadores, São Paulo vai força total. Inclusive, isso faz parte, um parênteses aqui, galera, isso faz parte do novo planejamento da gestão da diretoria de São Paulo. Falando aquilo que nós imaginávamos referente aos torneios, ao que o São Paulo irá enfrentar e como o São Paulo vai administrar os torneios de novo. A gente já imaginava e está confirmado. São Paulo irá priorizar a Libertadores, depois em outro cenário irá priorizar as Copas. Primeiro de tudo Libertadores, depois uma Copa do Brasil e vai tentar levar o Brasileiro. Coisa que para mim nesse momento é uma excelente notícia, porque o Zubeldia, ele precisa enxergar isso, precisa ver que em um jogo contra o Sport, por exemplo, que passou e foi um empate com gols de derrota, foi uma derrota para o Sport aquele jogo, porque nós entramos com 3 zagueiros e 3 volantes, foi uma derrota ali. O São Paulo poderia ter ganho se entrasse como ele finalizou o jogo, com Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha, André Silva.
com um time mesclado, um time que reserva mesclado com a base. São Paulo poderia ter ganho do esporte, todo mundo viu isso. Então vamos esperar que o Zuburdia enxergue isso agora e ganhe esses jogos de menor expressão, como o do Alianza Lima, por mais que seja Libertadores, mas que ele tenha que usar outros jogadores, não só precisando contar, né, com os principais medalhões que resolvem, como o Alisson, que muito provavelmente vai jogar, mas o Lucas, o Oscar não, o Luiz Gustavo não, o Maia não. Então, que isso aconteça, né? Que o São Paulo ganhe e que o Zubardia consiga enxergar e extrair o melhor dos jogadores. Nós estamos esperando essa grande retomada do Zubardia. Isso se concretiza cada vez mais, essa ideia, isso que nós sabemos do elenco do São Paulo ser, o elenco, tô falando do elenco, não tô falando de um time só, tô falando do elenco, ser bastante capacitado. E jogos contra o Atlético Mineiro são pouquíssimos que nós vamos enfrentar na temporada inteira. O normal é enfrentar o grande volume de jogos, principalmente agora nessa etapa da Copa do Brasil, até mesmo nessa fase de chave da Libertadores, e a maior parte dos jogos do Campeonato Brasileiro serão contra times de menor expressão, serão contra Tadieres, Alianzas Limas, né, Esportes, serão contra times de menor expressão. Uma partida contra o Atlético Mineiro lá, são pouquíssimos jogos que nós vamos enfrentar. Vai ser um Palmeiras no Allianz, um Flamengo no Maracanã. O volume de jogos são contra times de menor expressão. Então, nós podemos focar. O Zubardia pode montar esse time de acordo com... O Zubardia pode montar esse time de acordo com os jogadores, né? Com os jogadores reservas, que são muito bons e que podem sim trazer resultados, mesmo sem jogar só com o time principal, mesmo sem ter que colocar em todos os jogos para jogar o Lucas, o Oscar, os nossos principais jogadores. Então, eu tô falando demais, né, gente? E aí a gente já entra no assunto Casemiro, né? Galera, tá borbulhando demais o Casemiro. Te digo o que tá acontecendo. São várias coisas, são várias situações envolvendo o Casemiro. O Casemiro é um jogador que sempre interessou o São Paulo, né? O São Paulo sempre sondou e sempre deixou muito claro as portas abertas do Casemiro para o São Paulo desde quando ele saiu. Tem um fator agora, a panela do Casemiro tá aí, a panelinha, os amiguinhos do Casemiro estão aí, né? Que é o Lucas e o Oscar. Por exemplo, isso é um dos indícios. Vai te dizer o que tá acontecendo. Gente, acontece que o Casemiro, né? A torcida do São Paulo, sempre que fala em Casemiro, é o Casemiro, é o Casemiro. Primeiro de tudo, é o momento em que nós precisamos de um volante, né? Seria ideal o Casemiro. Seria ideal o Casemiro no São Paulo por conta do Luiz Gustavo, o Pablo Maia, o que tá acontecendo. Talvez fosse mais interessante, né? Digamos que o São Paulo recebesse uma sinalização positiva, tanto do Casemiro ou até mesmo quanto do Manchester. Perdão, gente. Tanto do Manchester quanto do Casemiro, uma sinalização positiva, o São Paulo focar esforços no Casemiro ao invés de comprar o Marcos Antônio, por exemplo. Isso seria uma situação espetacular. Por melhor que o Marcos Antônio esteja jogando, o Casemiro é melhor, né? O Marcos Antônio tem agradado, né? Principalmente na partida contra o Atlético Mineiro. Chama aspas legal pra gente abrir aqui, mas o Casemiro, neste momento, seria o nome perfeito, ideal, pela bola que joga, pelo nível de jogador que é, né? Mas antes, deixa eu trazer uns dados para vocês, é muito rápido, tá aqui, ó. Acontece que, mas o que acontece também? Gente, para quem não viu, para quem não tá sabendo ainda, o Manchester United, em todo pronunciamento, fala que o Casemiro tá fora, não quer continuar com o Casemiro. O Manchester tenta se livrar do Casemiro e de vários outros jogadores. Então o Manchester United deixa claro que não quer a continuidade do Casemiro. Por isso que essa história não morre, por isso que essa história faz parte, né, do nosso cotidiano. E o Casemiro, e o Casemiro? Porque é um cara que o São Paulo sonda sempre, o São Paulo já deixa as portas abertas para o Casemiro, seria uma volta interessante. O Casemiro e São Paulo tem tudo a ver, principalmente com esse retorno de joias, né? Retorno de jogadores da base que foram formados aqui no São Paulo. Então sempre fica essa conversa, sempre vai existir essa conversa em volta do Casemiro, do Antony, dos jogadores de Neres, dos jogadores que saíram. Como tinha sempre essa conversa em volta sempre existiu em volta do Lucas, em volta do Oscar, agora em volta do Casemiro. Então o Manchester, além de tudo isso, o Manchester sempre fala, não queremos mais o Casemiro.
O Manchester, todas as notícias, tudo que a gente vê em relação ao Manchester e Casemiro, é que o Manchester quer de todo jeito se livrar do Casemiro. Aí o que me acontece? Acontece que tem um clássico entre Manchester United e Manchester City, em que o Casemiro joga uma barbaridade. Aí a torcida do São Paulo nas redes sociais foi pra cima. É o Casemiro, manda logo pra cá, nós queremos o Casemiro. Foi assim, ó. Os números do Casemiro no clássico, bem rápido, tá, gente? 19 passes certos. 19 passes certos de 27 do Manchester, aproveitamento de 70%. Uma finalização, 10 duelos no chão ganhos, um duelo aéreo ganho, uma falta cometida, uma falta sofrida, um corte, 2 interceptações e 9 desarmes. São números bem exponenciais, né? Então, tem uma série de são números bem bacanas. Então, tem todo um contextão aí para uma possível volta do Casemiro agora, pelo menos por parte da torcida do São Paulo, né? Por nosso gosto, né? Mas não é tão irreal pensarmos assim. Por quê? São Paulo precisa muito dessa posição e flerta já com a contratação do Marcos Antônio, com a compra do Marcos Antônio e com a chegada do Thiago Mendes no meio do ano. Então é uma posição que o São Paulo precisa demais. Casemiro tem tudo a ver com o São Paulo em relação à identificação do jogador, história, tudo isso. Tem também a questão do Manchester não querer mais o Casemiro. Essa partida aí pro Manchester, a gente entende que não significa nada, porque o Manchester já se pronunciou oficialmente várias vezes querendo se livrar do Casemiro. Então tem isso também. Tem a questão do Casemiro agora no São Paulo por conta do momento. Te digo, é muito caro. Primeiro de tudo, tem esse grande levante, essa nova situação que está acontecendo não só no São Paulo, mas em todo o futebol brasileiro, em que jogadores de grande nível da Europa estão vindo e voltando agora para o São Paulo. Casemiro sente isso também, o Casemiro sabe disso também. Teria tudo a ver em voltar para o São Paulo. Outra coisa, Lucas, Oscar, Wendel, jogadores de grande expressão agora do São Paulo, chegando agora, fazendo contratos agora com o São Paulo. Lucas um pouquinho antes, mas é uma situação, uma situação até que recente mesmo, né, do Lucas. Dá para se dizer que o do Lucas é até que recente. Oscar e Wendel mais ainda, então ele sabe disso. Te digo, é muito caro. São Paulo poderia, né, o São Paulo hoje tem soluções financeiras. Nós temos, galera, presta atenção nisso. Nós temos uma coisa acontecendo em que pode ser que todo o problema do São Paulo esteja realmente resolvido, pelo menos em questão financeira. Nós fomos assombrados nesses últimos anos pela questão da dívida, pela questão financeira, e isso está mudando muito no São Paulo. Para trazer o Casemiro, por exemplo, nós poderíamos fazer algo parecido com a Superbet, que fechou que fechou até 2030 com o São Paulo e que já ajudou na prática, já fez um investimento na prática do São Paulo com o Oscar. A Superbet sabe que trazer jogadores de altíssimo nível, isso ajuda na visibilidade, né? É interessante para eles também. Então a Superbet ajudou o São Paulo em relação ao Oscar, deixando uma margem aberta para ajudar a investir em outros jogadores também. Então o São Paulo poderia pedir aporte financeiro imediato para a Superbet. Tipo assim, o Casemiro vai custar um exemplo, tá, gente? Tô chutando aqui. O Casemiro custaria 2 milhões de salário, é muito grande. Se o São Paulo pagasse 1,5, 1,300, 1,200, a Superbet poderia arcar. Então o São Paulo tem São Paulo tem soluções agora financeiras, né? Tem como fazer mais possibilidades, né? Tem chances mais reais de trazer jogadores de grande expressão do tipo do Casemiro. Aí, imagine, não precisar comprar o Marcos Antônio, que tá jogando bem, mas aí você joga todo o dinheiro que ia gastar no Marcos Antônio, coloca um pouquinho mais e traz o Casemiro, e aí você resolve todos os problemas. Então o Casemiro pode considerar voltar agora para o São Paulo por conta desse levante de jogadores de grande expressão, e, além disso, o São Paulo agora tem o Evangelos Marinax, né? Além da Superbet, e nós temos uma ótima impressão em relação à situação financeira do São Paulo, envolvendo FIDIC, Superbet, Evangelos Marinax e novos contratos, em que nós estamos realmente esperando quitar a dívida, ou se não quitar, amortizar bastante. Nós temos a situação agora da elitização, né? Da volta do São Paulo, realmente da volta do São Paulo, com um cartola ligado ao São Paulo, esse cartola do futebol internacional que é o Evangelos Marinax. Eu não canso de falar para vocês aqui do exemplo do Luiz Henrique. Percebem como não é só grana? O Luiz Henrique foi pro Zenit.
O Luiz Henrique, que estava no Botafogo, ele voltou para o Brasil para fazer uma ponte por conta do Textor. É isso que dá para entender nessa análise. O Luiz Henrique dá para entender que ele não queria ficar aqui no Brasil. E não importa dinheiro, porque o Botafogo, o Textor, pagaria o que fosse pro Luiz Henrique. Acontece que Luiz Henrique veio pro Brasil, foi muito, né? Caramba, esse cara tá muito acima. Luiz Henrique veio pro Brasil e ficou pouquíssimo tempo aqui e foi embora pro Zenit. Ele fez uma ponte porque ele tem um cara do nível do Textor. Ou seja, ele tem o Botafogo, além de ter grana, além de ter uma outra situação, tem uma ponte, né? Tem uma ligação muito maior com os outros clubes por conta de um cartola tipo Textor. Então agora o Evangelos Marinátis, os jogadores de maior expressão vão se interessarem a vir para o São Paulo muito mais, porque o dinheiro a gente equivale. O São Paulo gastou coisas no Galopo, por exemplo, valores parecidos com o que o Michael voltou para o Flamengo, que o Bruno Henrique foi comprado do Flamengo pelo Santos naquela época. Se você falar, mas o São Paulo gastou isso e tal, por que um jogador melhor, maior não veio? Porque tem uma certa má impressão no São Paulo, nós podemos entender assim. Com o Evangelos Marinátis, nós podemos esperar jogadores da expressão do Casemiro e do nível do Casemiro e do nível do Oscar e que não volte só para o São Paulo porque é o São Paulo. A gente pode contar com contratações gigantes porque o São Paulo agora tem um relacionamento, uma ponte aérea, uma chance, né, portas abertas na Europa alta, na Europa grande, com caras do nível do Evangelos Marinátis falando para o São Paulo, abrindo o câmbio, né? Falando, ó, ali eu tenho conhecimento, ali eu tô junto com o São Paulo, então eu investi na base, mas o meu negócio lá é uma questão de relacionamento e eu posso jogar jogadores pro São Paulo e jogadores do São Paulo para a Europa alta, algo que ele tem portas abertas e muito relacionamento. Então, para mim, muda demais. Para mim, nós temos dias realmente melhores. Adoraria o Casemiro no São Paulo aqui agora, né? Então, a gente vê realmente mudanças gigantescas no São Paulo. Vamos torcer para que aconteça tudo isso, né, que nós estamos esperando, com o que a diretoria, com tudo que estão dizendo para nós aí. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu gostaria do Casemiro de São Paulo. Vocês gostariam? Comenta aí. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo para vocês em tempo real. Por dia de foi, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixar o like. Obrigado e até a próxima.